Com alegria, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo, tão agradável e tão bom para nós. Estamos lendo Libertação, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje, o capítulo será o 15. Finalmente, o socorro. Entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua, e tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente, para não acordarmos contra nós, desavisadamente, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária à nossa. Poderiam organizar-se em legião ameaçadora e estragar-nos os melhores projetos. Conheciam processos de auxílio iguais àqueles em que funcionávamos e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro da qual poderíamos surgir de imediato. Centenas de adversários em massa contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante jaez. Ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima, pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar, quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava a ideia da paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Não podendo sofrear a curiosidade por mais tempo, indaguei de Gúbio quanto ao que lhe ocorria. Que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras? Jazia surdo, quase cego, plenamente insensível? Respondia às mais longas e importantes perguntas através de monossílabos, de modo vago, e demonstrava insistência irredutível no setor de flagelação à vítima. O orientador, agora liberto de cuidados, esclareceu prestimoso. André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando, sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos, inteligências temíveis das trevas, absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira da vida. Gaspar encontra-se nessa situação, hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo a maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. Mas não poderá reintegrar-se na posse dos sentidos naturais? Inquiri sobre forte impressão. Perfeitamente. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe editarmos. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade. Tal operação, contudo, exige momento adequado. A necessidade, no feito, de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços do grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Nesse instante, Saldanha beirou-se de nós e pediu instruções sem rebuços. Meu benfeitor, disse a Gúbio com reverência. Compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Com franqueza, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. O interpelado anuiu com bondade. Sim, Saldanha, permaneces bem inspirado. Estamos fracos para batalhar em conjunto. É
indispensável que Margarida alcance melhoras positivas, antes de tudo. Aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando caridoso concurso. Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento e abeirou-se da esposa, desalentada e abatida. Gúbio, agora, senhor da situação, aproximou-se do rapaz sem alarde e colocou sobre a fronte dele a destra paternal, dominando-lhe o cérebro as zonas diretas da inspiração, dando curso naturalmente às forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira, enternecidamente. Tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo: Margarida, dói-me ver-te assim, sob desânimo tão profundo. Pequena pausa pesou sobre ambos, contudo, ao cabo de alguns momentos, tornou o marido de olhos iluminados por indefinível esperança. Houve uma ideia súbita, me brotou o pensamento. Desde muitos dias, estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com eficiência precisa. Consentes em que eu peça em nosso favor o concurso de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Tocada por aquela onda de abençoado carinho que fluía imperceptivelmente de Gúbio por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos, cheio de interesse novo, como quem encontra inesperada senda salvadora, e concordou feliz. Estou pronta, aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. O esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente acompanhado de Gúbio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha em preparativos de serviço para a noite próxima. Na intimidade do ex-perseguidor, não perdi tempo. Internava-me em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Considerei que um trabalhador incompleto, em minha posição, precisa estudar sempre. Aproximei-me do verdugo transformado em amigo e interroguei: Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os acompanheiros retardados? Ele fixou em mim um olhar espantado e observou: Meu caro, conheço suficientemente este capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, o malogro em nossos objetivos de socorro, a ela será questão de alguns minutos. Minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos, e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. Veja só. De outro lado, é perder o tempo e cair, sem defesa, em perigosas armadilhas das trevas. O novo aliado relanceou o olhar pelo quarto, a fim de certificar-se de que não vínhamos sendo ouvidos por adversários comuns, e prosseguiu: Eu mesmo, logo depois de minha vinda, tudo fiz por fugir ao mal, mas em vão. Velhas orações, por mim apreendidas nos recessos do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram um sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude, todavia meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil.
à frente de um tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. Se a alma liberta do corpo de carne não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Entretanto, objetei, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Admito que sim, elucidou o obsessor modificado, surpreendendo-me pela clareza de argumentação. Todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à capitulação, indispensável. A sabedoria golpeia a insciência, a bondade humilha a perversidade. O amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem deliberadamente. 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Assinalando-me a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, ponderei. Teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me o cabedal de teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderia ser um ignorante. Ah, sim, replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta. Leitura, idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. Imagina um esfomeado ao ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Mais uma vez, meus amigos, não adianta discurso, falar, acha que está doutrinando com palavras. Não é assim. Então, aquele que quer fazer doutrinação de um espírito e tem um comportamento fora da reta, ele não tem moral para isso, ele não consegue. Entenda a importância do comportamento digno? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Isso para mim bastou. A saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Reparou em derredor, com extrema desconfiança no olhar, e acentuou. Sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados, em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas, se puderem, conduzir-me-ão ao vale da miséria e da penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Leôncio, que nos fitava atencioso, registrando-nos a conversação, asseverou por sua vez. Eu também. Não posso mais servir as fileiras da vingança. Estou farto. Olha que beleza. Hipotequei aos dois nossa simpatia e prometi-lhes, em nome do nosso orientador, que lhes não faltaria acolhimento em plano superior. Sorriam satisfeitos quando Gúbio retornou ao compartimento da enferma, notificando que o problema fora resolvido. Margarida e o esposo compareceriam na noite próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Olha só que interessante.
Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. De quando em quando, Gúbio colocava a destra sobre a fronte da enferma, como acentuar-lhe a resistência geral. Por volta de 20 horas, um automóvel recebia o casal, que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides, ainda ligados à cabeça da enferma, sob processo de imantação. Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando, aliás, com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Alcançando confortadora vivenda, fomos admiravelmente recebidos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas demonstrações de carinho. E Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu-nos braços fraternais. Lá dentro, 4 cavalheiros, 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite. A pontualidade para esse tipo de trabalho é fundamental. A indagação de Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente, entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores do plano físico. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento, o operário é complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora forçoso é dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular, a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médiuns de alguma força boa ou má, em nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação, através do serviço aos nossos semelhantes, e tocam a exigir dons medianímicos, quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que se lhes candidatam aos benefícios, por intermédio da antiga varinha de condão. Esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção à lei do uso, tanto quanto a enxada, que pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre quando em serviço metódico ou revestindo-se de ferrugem asfixiante, se destrutiva, quando em constante repouso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente de fé positiva dentro do caminho louvável, haja o que houver, e não obstante, cuidarmos devotadamente da crença deles com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante a plantinha tenra que encerra a esperança do porvir. Basta que os espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis à maneira de melgos no arrozal, e lá se vão os germes superiores que lhes confiamos incessantemente ao solo do coração. De um instante para outro, duvidam do nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre, e as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem.
verificando-se espontânea parada, aventurei-me a considerar. A referência abrange um grupo assim, tão harmoniosamente constituído quanto este? Será crível que o conjunto organizado sobre propósitos tão sadios dê guarida fácil às forças deprimentes? O diretor da casa riu, bem-humorado, e respondeu com franqueza. Sim, coletivamente, considerando, reúnem-se agora sobre este teto amigo, procuram-nos a companhia espiritualizante. Isso, porém, acontece por 6 horas, nas 168 horas de cada semana. Enquanto conosco, deixam-se envolver nas suaves irradiações de paz e da alegria, do bom ânimo, da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Nós temos que ter um comportamento diário, constante, no bem viver. Não é, meus amigos? Todavia, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis diferentes das nossas. Choques de pensamentos adversos aos nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, gastam-nos sem piedade. É difícil, né? É muito difícil. Raros se capacitam de que a fé representa a bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos, em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado nas horas de sono físico por entidades renitentes na prática do mal, desinteressadas na extensão do domínio das sombras, que lhes desintegram convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas. Quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente. Isso é lição para todos nós, todos. Começo eu, porque fui eu que li. A gente, quando está no trabalho no bem, por aquelas horas na semana, a gente é um anjo de candura. Bastou sair dali e começar uma vida rotineira do dia a dia, de fazer compras, de pegar o trânsito, de encontrar as pessoas, nós já voltamos a ser aquele ser ignorante de sempre, não é? Que diz aquela palavra mal colocada, que fica nervoso, não é? Que expõe pensamentos menos dignos. É assim, mas nós precisamos tentar com mais empenho, nos corrigir, porque de tentativa em tentativa nós vamos melhorando, de pouquinho em pouquinho. Vamos seguindo. A exposição era muito interessante e tudo faria a benefício de mais amplas elucidações ao assunto, mas o relógio marcava o momento de nossa cooperação ativa e pusemos-nos em forma. Para os trabalhos da reunião, que congregavam 9 pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais se movimentavam em nosso círculo de ação. Veja só. Gúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuavam operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides que foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que os conduziram cuidadosamente a postos socorristas, lembrando que eles estão numa reunião espírita longe da residência, estão protegidos pelo círculo magnético que esses locais têm. Então, eles podem agir com liberdade, sem medo. Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir, dentro das contribuições do nosso círculo, grande cópia de força neurica, com a devida compensação em fluidos revigoradores de nossa esfera, foi extraída através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados. Força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispiríticas.
Nós vamos falar sobre isso no fim do capítulo. A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio, e Gaspar, de impassível que se achava, pôs-se a gemer, qual se houvera acordado de intenso e longo pesadelo. A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médium do culto familiar, adestrando-lhe a faculdade de incorporação, por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso. Quando a hora de amor cristão dos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar à organização medianímica, a fim de que pudesse lhe recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física, que lhes haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas. O Gaspar teve um choque anímico. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganhavam inesperada percepção. Visão, audição, tato, olfato foram nele subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo despertando, à medida que se lhe casavam as forças, as energias da médium, quais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial, apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em visível processo de enxertia psíquica. O hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas, entre a penitência e a rebeldia. Escutando agora, com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador. O Sr. Silva, marido da médium, fez sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas. E depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao local em que lhe correspondia, isto é, a posição de demente com retorno gradativo à razão. Foi internado numa instituição espiritual para se recuperar. Findos os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. Margarida estava, enfim, aliviada e, em pranto, pedia ao esposo agradecesse, de viva voz, as dádivas recebidas. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadiço, obtemperou. O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa, até que ela mesma incorpore a própria individualidade em caráter definitivo os benefícios aqui recolhidos. A casa física. Sorriu bondosamente e acrescentou: para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. E passando a entender-se com Sidônio, aceitou a colaboração. Por 10 dias sucessivos, de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas da moradia de Gabriel. De vez que, segundo Saldanha e Leôncio, no dia seguinte em diante, teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que veriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Meus amigos, a primeira batalha está ganha. Ganharam todos, inclusive o hipnotizador, que estava completamente vencido, enclausurado, a passos de virar ele mesmo um ovoide. Não é verdade? Está agora sendo cuidado numa colônia adequada para o nível dele. Mas vamos às observações de hoje. André pergunta a razão de o hipnotizador ficar também preso à vítima, e Gúbio explica. Há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam
quando sob influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Gaspar encontra-se nessa situação, hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir, sentir com elevação. Gaspar está preso ao espírito que o escraviza também. 2. E poderá Gaspar libertar-se? O magnetismo é uma força universal, respondeu, que assume a direção que lhe ditamos. Passes contrários à ação paralisante restituirão à normalidade. A mesma força pode ser usada positiva ou negativamente e pode ser revertida. Mas no caso de Gaspar, seria necessário o trabalho de vários magnetizadores, a colaboração de muitos centrosa a favor de um só, quando necessário. Saldanha fala sobre a dificuldade de sair das teias do mal, e que só conseguiu graças à união. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança no bem, no meio de tantos males. Saldanha só teve palavras desta vez. Gúbio mostrou ações benéficas que resultaram positivos. Então ele teve forças, acreditava por ter visto os resultados. Imagina um esfomeado ao ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Mas como nos foi dito, bendito seja quem acreditou sem ver. Não é mesmo? Vamos lá. Precisamos entender a necessidade do trabalho de encarnados em trabalhos espirituais. O espírito não pode tudo no que se refere à parte física. Os espíritos têm competências na parte espiritual, perispirítica, não na parte física. É preciso que haja seres encarnados a trabalhar junto. Desculpe. Sem companheiros encarnados que nos correspondam os objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Mas nem todos os que se dizem dispostos ao trabalho são eficientes trabalhadores. De um instante para outro, duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre, e as energias mentais, que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Orai e vigiai, não é, meus amigos? É muito fácil você estar imbuído do bem dentro do centro espírita ou dentro de um templo qualquer. Mas a partir do momento que você sai, que tem a vida diária, você já se distrai e volta aos erros de sempre. 5. O mentor da casa segue demonstrando as dificuldades. O grupo eficiente durante as horas dentro do centro, mas assim que saem, já se tornam sujeitos às influências do mundo inferior, encarnado ou desencarnado. Não conseguem ter uma constância na elevação necessária. Tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis, diferentes das nossas. Choques de pensamentos diversos ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, vergastam-nos sem piedade. Não é assim que a gente faz? Não é mesmo? Precisamos mais disciplina. Todos podemos contribuir com a restauração das forças dos que necessitam. Todos. Grande cópia de força neurica, nervosa, com a devida compensação em fluidos revigorantes, revigoradores de nossa esfera,
foi extraída através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados. Força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispiríticas. Ou seja, os que estão ali apenas observando, que pensam estar apenas observando, estão sendo doadores de ectoplasma para o que for preciso. Então, por isso é tão importante que a assistência se mantenha também com pensamentos dignos, elevados, para que esse material seja também digno e elevado. 7. Margarida não poderia voltar à casa onde estava o quartel de espíritos que a debilitavam sem ter uma proteção extra. Por 10 dias sucessivos, de 12 companheiros espirituais incorporados no agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas da moradia de Gabriel. Incorporados ao grupo, não é incorporado encarnado, não. Incorporou-se ao grupo de protetores que iam cuidar de Margarida dali para frente. Foi uma alegria termos tido mais esse estudo. Eu conto com a companhia de vocês para os próximos estudos e eu espero que vocês me esclareçam sobre vários pontos que eu deixei passar. Toda a obra é muito rica. Se a gente fosse comentar tudo como deveria, a gente passaria dias em cada capítulo. Não é verdade? Mas eu conto com vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo capítulo.